Boa noite, estamos começando mais um programa Júnior Mosco Revela pela TV com Sorocaba, TV com Brasil e também pelo nosso canal de YouTube. Assistam e fiquem ligadinhos, porque hoje nós temos a honra de receber uma convidada muito especial, professora, editora e uma mulher que acaba de lançar um livro que já nasce iluminando muita gente. O livro se chama Escolha Brilhar e fala sobre a coragem, sobre reencontro e sobre a força que existe dentro de cada um de nós. Ela é professora lá em Tatuí, já trafegou por várias universidades aqui de Sorocaba também. É com muita alegria que recebo Rosângela Rossi. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Rosângela, nós vamos falar sobre o seu livro, mas vamos falar primeiro sobre a sua trajetória de vida. Quem é a Rosângela e como que foi as suas questões de vida ali? A Rosângela tem vários, vamos dizer assim, vários personagens, né? Primeiro, eu sou mãe, eu sou vó de uma neta, eu sou professora, né? Há 40 anos já que eu trabalho, já trabalhei em diversas cidades e hoje escritora, né? E eu amo a minha profissão e agora eu tomei o gostinho de escrever, que na verdade eu estava escrevendo, mas não com o intuito de publicar, e de repente nasceu. Você teve uma força muito grande, né? Você tem uma questão de vida aí de 2 abandonos, né? Vamos falar como que foi a primeira passagem, o primeiro abandono. Essa força que veio, quer dizer, porque foi uma parte assim muito escura da minha vida. Por quê? Aquela coisa que eu guardava, eu estava assim, eu estava sofrendo aquilo, mas não queria mostrar para ninguém. Mas o que é que eu estava escondendo? Primeiro, porque os meus pais, né, os primeiros, eles eram alcoólatras e eles me abandonaram, eles me deixaram. Aí fiquei... Mas deixaram você assim, como que foi isso? Então, assim, na verdade, Júnior, eu acredito que tiraram eu deles. Porque eu tenho muitas assim lembranças, por exemplo, com a minha mãe, só de calcinha andando pela cidade, indo de bar em bar, sabe? Só comendo doce, eu não tinha alimentos, né, assim, saudáveis, né? Então eu tive uma infância assim, vamos dizer, até os 2, 3 anos, assim, muito estranho. Tem gente que fala, mas você lembra? Falei, eu tenho, assim, flashes, que eu lembro de muitas coisas que não foram legais, né? E aí eu fui para essa outra família, que na verdade ele é meio irmão, né? Meio irmão meu. E eu fiquei lá por 33 anos, né? Daí, quando ele faleceu, quando esse meu pai, né, faleceu, aí essa família simplesmente me abandonou novamente. E aí eu falei, poxa vida, que história é essa? O que eu tenho? O que eu incomodo? Quer dizer, minha autoestima foi lá embaixo, porque abandonada por 2 mães. Se alguém falasse assim, o seu marido te traiu, eu ia falar, e o que tem? Eu fui traída por mãe. Isso daí para mim era, sabe, uma dor muito forte. E a convivência com a sua segunda mãe era linda? Tudo lindo. Júnior, eu não posso reclamar, inclusive eu tenho a agradecer a Deus por tudo que eu vivi. Tudo bem, os primeiros pais, eu também não posso nem culpá-los, porque devido à circunstância, eles se tornaram pessoas daquela forma, e aí eu nasci. Eu nasci ali naquele antro, vamos dizer assim, de bebida, não sei se tinha droga, se não tinha, mas eu lembro, por exemplo, de eu com uma mamadeira na mão, vazia, chorando de fome, entende? Então, era muito estranho tudo que eu vivia. Arma na cabeça, né? Então, são coisas muito fortes, que eu vivi quando criança. Sem contar outras coisas que a gente não conta no livro e boa. Mas aí quando eu fui para a segunda família, tudo era festa, porque eu falo, sabe, para todos, que Deus é muito bom e o tempo todo. Porque quando você é criança, você não sente que alguém está fazendo alguma coisa de mal para você.
indiferente quando eu já com 33 anos, com 2 filhos, e aí tem o segundo abandono. No entanto que, quando eu tive esse segundo abandono, veio o primeiro também, muito forte. E aí que... E esse segundo abandono, como é que se deu? Ele se deu assim. O meu pai faleceu e o que é normal, né? Você vai visitar sua mãe. Sua mãe, ela está o quê? Recém-viúva. E a gente tinha esses costumes e todos reunidos, ou ia para a chácara, ou ia para a casa dela, para fazer um almoço de domingo, tudo. Então, não tive dúvida. Peguei os meus filhos, vamos lá ver a avó. Vamos lá ver a avó, e eu tinha a chave para entrar, né? Eu tinha... Acesso livre? Acesso livre. Pô, sou da família, sou filha, os netos. E aí eu chego lá, não funcionava a chave. Daí eu tentava ligar, ninguém atendia. E nenhuma chave dava certo. Aí eu, na mesma hora, aí a alma chorou. Aí começou a correr lágrimas. Tipo, eu não queria chorar, porque eu estava com um filho carregando e o outro a tiracolo. Como que eu ia chorar na frente dele? Mas não teve como. Aí vinha aquelas lágrimas, brotavam as lágrimas, brotavam, eles olhavam para mim e eles também foram mudando, assim, aquela característica, né, de criança feliz que está indo visitar uma avó. E por quê? Devido à mãe. A mãe, o que estava se passando com a mãe. E aí, Júnior, foi isso. E por que eles resolveram? Porque sua mãe... Foi a mãe e as irmãs? A mãe e as 2 irmãs. Por quê, Júnior? Eles têm as razões deles. Tá. Tem as razões deles, posso até saber, mas eu prefiro não contar. Tá. Entendeu? Prefiro não contar. Porque eu acho assim... Quando a gente se baseia em Deus, em coração, sabe, com amor, isso aí não cabe. Tá. Entendeu? Então, para quê? E outra coisa, o primeiro abandono foi abandono, Rosângela, tal. O segundo foi Rosângela e filhos. Agora, me abandone então, mas não os meus filhos. E aí eles cortaram relação com você e com os netos, com os filhos? Com os netos também. Mas mesmo assim, eu fazia esses meus filhos ir visitar a avó. Eu fazia. Às vezes ela não atendia, às vezes ele dá um presente, ela falava que não precisava do presente, sabe? Então, umas coisas assim que... Mas eu não sabia nada disso, eles guardaram isso. Ah, tá. Eles guardaram isso, daí falaram, mãe, não quero ir lá, não quero ir. Eu falei, mas vocês têm que ir lá, é sua avó, tem que ir lá. Mas eles não queriam ir, não queriam. E aí que eu vim descobrir há pouco tempo, entendeu? Mas vamos falar de coisas boas. Ai, né? sim, Júnior, por Não favor. que isso não seja coisa boa, porque eu acho que isso são... superou, né? Vai superando, né? Vai Aí, superando. o que motivou então, a escrever o livro foi... E a sua vontade de vida? O que motivou? Bom... Escolha brilhar. Primeiro, eu... Dá o livro para mim que está aí. Deixa eu mostrar pra então, ó, o livro aqui para você. Escolha brilhar. Né? Tem uma dedicatória. Tem uma pra você. dedicatória. Abre aqui, ó. Vamos lá. Aí. Júnior e Adriano, que essa leitura possa ser de luz na vida de vocês. Beijos. Então, Júnior, porque assim, eu não era que eu estava querendo escrever um livro para publicar, nada disso. Nada disso. E nem esse nome, não tinha ideia, né, mesmo, porque isso aí é um projeto da editora Chave Mestra e eu recebi esse convite. Mas é assim, eu tive uma parte da minha vida muito escura, muito dolorida, muito, sabe, com depressão. Eu entrei em depressão, muita tristeza. Até aí eu comecei a cuidar, né, da parte psíquica, da parte emocional, mas não melhorava, Júnior, não melhorava. E eu falava assim para o meu terapeuta, mas eu não quero morrer, né? Daí ele falou, mas o que você sente vontade? Eu falei, eu sinto vontade de pegar uma estrada, ir embora e não olhar para trás. Aí ele falou, mas isso é querer morrer. Isso é querer morrer. Eu falei, não, mas eu tenho meus filhos, né? Eu não...
Não posso. Toma uma água. Calma. Então, aí esse terapeuta falou, Rosângela, você vai ter que escrever, senão você não vai melhorar. E aí eu comecei a escrever, mas também não tinha, sabe, não dava assim aquele alavanque, sabe? E a minha tia, ela ficou muito sensibilizada. Ai, meu Deus, eu falei que eu não ia chorar. Ela ficou muito sensibilizada. E ela pegou na minha mão e ela me levou na igreja. Ela falou, filha, o seu está faltando a parte espiritual. Temos que cuidar do seu espiritual. Então, o fato de a gente ir para a igreja, ela foi o quê? Ela foi cuidar da minha espiritualidade. No entanto, que ela orava por mim, ela orava pelos meus filhos. E aí eu fui notando que eu precisava mais de Deus, não que eu não tivesse, Júnior. Eu tinha Deus, eu fazia minhas orações, mas eu não procurava tanto. Então, o que acontece? Eu comecei a conversar mais com Deus, e mesmo porque nem orar direito sabia, né? Mas eu falava Pai, vou conversar com o Senhor, me escuta. E aí eu comecei a colocar mais Deus na minha vida e nos detalhes da minha vida. Em cada detalhe, até para sair de casa, eu falava, Deus, me conduza para que eu possa, sabe, andar da melhor forma possível, que eu possa caminhar, que eu possa ter sabedoria em lidar com todas as situações. E aí eu fui, me acalmando espiritualmente. E aí eu consegui escrever melhor. Aí eu comecei a escrever, no entanto que eu tenho já umas 50, 60 páginas, né? Mas não estava pensando em publicar. Aí eu recebi esse convite, só que tinha um X de caracteres, não poderia ter tudo aquilo, né? Então aí ela falou assim, veja aí a parte que realmente você quer. E aí que eu recebi o convite no Escolha Brilhar e aí nós fizemos aí, né? Só que aí, o que acontece? Nós temos aí umas 30 mulheres, né? Todas aí que se tornaram empoderadas, mas cada um com a sua luta, com a sua história de vida, né? E só que todas elas, cada uma saiu de uma forma. Se você tivesse que resumir a história do livro em uma frase, como que seria essa frase? Então, essa frase seria o seguinte, que quando você estiver naquele momento que você pensa que não tem mais saída, que você não consegue encontrar aquela luz lá no fundo do túnel, você consegue sim. Você deve o quê? Você deve se posicionar e procurar o quê? Eu procurei Deus. Alguém pode procurar uma arte, alguém pode procurar fazer aí um curso, não sei. Mas no meu caso, foi a parte espiritual. E aí Deus deu todo aquele acalento. É como se Ele me colocasse no colo dele. Por que eu posso falar isso, Júnior? Porque eu encontrei muitos anjos. Coisa que antes, de repente, eu não tinha essas oportunidades. O que é encontrar anjos? Primeiro anjo que apareceu na minha vida, minha tia. Tá. Que pegou assim, na minha mão mesmo, e me levou, certo? E outros anjos que apareceram, por exemplo, uma vez, eu já estava bem, daí eu falei, vou fazer mestrado, porque eu gosto muito de matemática, trabalho com matemática, né, dou aula há muitos anos. Aí eu falei, vou fazer mestrado, e de repente faço a prova, passo, sou classificada, mas não posso ir. Não posso ir por quê? Porque a minha habilitação lá recebeu muitos pontos, né? E aí foi tomada a minha carta. Falei, não tinha carta de motorista? Não tinha carta de motorista, Júnior. Como que eu ia para São Carlos fazer curso se eu não tinha carta de motorista? E aí eu estava dando aula na Unis, nessa época, eu estava na sala dos professores, tinha uma professora e eu comecei a contar, estava me abrindo com ela. Eu falei, olha o que aconteceu comigo. Eu passei lá, eu fui classificada para fazer um mestrado e, de repente, não posso ir porque eu não tenho carta.
Uma professora que estava do outro lado, que escutou a conversa, veio ali, ela falou, peraí, Rosângela, eu levo você, eu moro em São Carlos. Aí, eu até dei risada, eu falei, você não está entendendo, eu não moro em Sorocaba, eu moro em Tatuí, mas não vou contar mais, Júnior, porque tem coisa ali. E deu tudo certo, sabe? E deu tudo certo, você não tem noção do que, sabe? Tipo assim, Deus trabalhando nos detalhes. Porque era isso que eu estava pedindo para Deus. Então, quando você se coloca, né, de momentos difíceis, de dois abandonos, porque é difícil a gente se colocar nesse lugar, né? Muito difícil. E aí resolve brilhar, né? Aí vem, escolha brilhar. O que faz assim a Rosângela brilhar? É a força da vontade, é a força dos filhos, se vem pelos alunos, né, que você trafega como professora? Então, primeiro, quando fazendo terapia mesmo, e eu chorando, falando, né, da minha mãe, poxa vida, o que aconteceu, tal, e ele falando, não, Rosângela, esquece um pouco da sua mãe, porque pelo jeito não tem retorno, não tem volta, né, e eu ali na esperança que ela pudesse e tal. Um dia, eu fazendo minhas orações, Júnior, eu senti isso. Você não precisa de mãe. Você é mãe. E aí eu voltei mais para meus filhos. Falei, peraí, eles precisam de mim. Eu já tive a criação, vamos dizer, ali até os tantos anos, e ela decidiu não ficar mais comigo. Então, eu vou cuidar dos meus filhos. E só que meus alunos também são meus filhos. Eles também são. Porque eu estou ali ensinando dia a dia, sabe? Vamos falar palavrão, boquinha santa, sabe? Eles são meus filhos também. Então, eu comecei a voltar mais para a minha vida mesmo, mudar o meu pensamento, porque aqueles pensamentos, sabe, que tinha, você viu, você foi... Porque de vez em quando, claro que assopra alguma coisa, isso em todo mundo. Todo mundo tem um soprinho lá, você está vendo? Olha, ninguém gosta de você. Você está vendo? Você foi abandonada. Você está vendo? Tal coisa assim. E aí eu falei, não, show, não quero. Tá, e você falando sobre isso, né? O pensamento vem. E a sociedade? Porque a sociedade é cruel com isso, não é? Muito. Como que a sociedade reagiu com você? Porque teve o primeiro abandono, mas muitas pessoas não sabiam. Aí você tinha toda uma estrutura de vida. Sim, com a segunda família. Sim. E as pessoas que eram próximas mudaram? Os amigos? Como que é essa relação? Então, eu não posso nem falar que, sabe, existe maldade e tudo. O povo é curioso. Xereto. Xereto. Então eu falava assim, e daí? E não falaram mais com você? E isso, sabe, eu não conseguia melhorar. Como que eu ia melhorar com todos os holofotes para mim, a cidade inteira, onde eu ia, os holofotes voltados para mim, para perguntar como é que foi, por que aconteceu isso. Eu falei, não dá. Aí eu mudei de cidade, vim morar para Sorocaba, trouxe meus filhos para cá, vim para cá com eles. No entanto, que eles ficaram doentes, né, assim, emocionalmente falando, porque imagina eu tirar de lá. Né? Então, teve essa parte também. Só que aí eles quiseram voltar, daí, depois de alguns anos, a gente voltou e eu me fortaleci também para poder enfrentar, mesmo que alguém fale alguma coisa, hoje eu estou um pouquinho mais blindada emocionalmente, né? Porque, Júnior, a gente precisa ter a blindagem, a gente precisa fazer aquela blindagem emocional. E como que se faz essa blindagem emocional? Eu comparo essa blindagem como 2 aviões, né? Um que está parado no chão e o outro que está voando. E qual deles é mais seguro? Com certeza o que está voando. Porque aquele que está parado, o que acontece? Ele vai ser apedrejado, podem chutar, estragar o casco dele, destruir. Ao que está voando, a pedra não vai atingir. Mas, de repente, o que está voando, um passarinho pequenininho pode entrar ali no motor e derrubar. Tá, você está querendo destruir aí uma parte... Daqui a pouco bate em outro avião, não, pode parar. Essa parte a gente não vai colocar. Mas eu estou querendo dizer no sentido de você voar, mas não voar por cima das pessoas, passar por cima das pessoas, mas sim você não ser apedrejada, como você estaria, estando parado,
e você subir a sua régua, sabe? Para que você desvie de pessoas chatas, você desvie de pessoas sem noção mesmo. Então, como que podemos resumir como brilhar nos momentos mais difíceis? Brilhar nos momentos mais difíceis. Trabalhar o pensamento. Você tem que trabalhar o seu pensamento, sabe? Mostrar que realmente você pode, que você consegue, que você tem um Deus, sabe, na sua vida, que esse temor de Deus, esse fruto do Espírito, nada mais é do que Deus no seu coração. No brilho, no livro, você fala sobre a coragem do papel, do processo de reacender a própria luz, né? De tudo isso que você falou, tem um fator aí que seja assim, dali eu peguei uma lasquinha e acendeu todo o fogo para voltar à luz, para brilhar. Querer viver, Júnior. Querer viver. Querer viver, querer prosseguir, querer ser feliz. Porque eu não nasci, e eu acho que todos nós temos que decidir isso. Nós não nascemos para ser infelizes. Se algumas pessoas proporcionam isso, é porque elas mesmas não são felizes. E a gente não tem que entrar nesse jogo, entendeu? Você tem que mudar, virar a página e realmente lutar para que você seja feliz e que você possa ser luz na vida de alguém. Você como professora, você lida com muitas crianças, muitos alunos. Você já reencontrou algum aluno ou encontrou algum aluno que você percebeu que saiu, também teve um brilho maior, que se reencontrou e teve uma história meio semelhante à Rosângela? Então, eu noto uma coisa, que sempre aqueles alunos que sofrem alguma, com a família, ou sei lá, com algum relacionamento, eles sempre vêm me buscar, sabe, para eu falar uma frase, sei lá, uma frase amiga, e que eu possa tirar eles dessa situação. Uma vez mesmo, um aluno lá, ele escreveu para mim que ele ia se matar naquela tarde. Sabe, daí eu peguei, puxei ele, venha conversar, tudo. E outros também que são adotivos, né, que teve, nenhum rejeitado, Júnior. Acho que rejeitado parece aí que, né, não tem muito que apareceram na minha vida, mas assim, os adotivos mesmo, mas que notavam irmãos diferentes, né, que os irmãos tratavam diferente, também vêm me procurar, vêm conversar. Só que eu levo tanto numa boa e eu acredito que eu deixo eles tão leve que eu acho que pela minha própria história de ver que eu me faço feliz, eu sou feliz, sabe? Embora que eu fiz uma blindagem muito grande por muitos anos, né? Então, não sei se eu fui uma boa atriz, mas eu procurava dizer que eu era feliz não sendo, né? No livro, existe a Rosângela mais racional ou mais emocional? Muito emocional, Júnior. Porque para eu ter essa cura, aí eu precisei colocar a minha emoção. E cada linha que eu coloquei ali, quantas vezes que eu escrevi, tinha que parar, porque de tanto que eu chorava. Você viu a hora que começa a chorar? Sabe, é que agora eu consigo controlar, mas eu não tinha esse controle. E aí desaba tudo e eu não consigo escrever mais, aí eu tenho que parar, daí eu vou tomar água, daí eu dou uma parada, às vezes tem que dormir, depois acordar outro dia, fazer outro, daqui a pouco vem, não vem com uma dor igual a anterior, ela vem uma dor mais amena, mas ela vem. Então, quer dizer, você tem a blindagem, mas não cicatrizou. A blindagem que eu falei é das pessoas que vêm perto para minar. Mas a gente tem o nosso sentimento, a nossa história, e esse também você tem que aprender a controlar. Mas sabe aquela história que é mais fácil você lutar com com um batalhão do que lutar para si mesmo, lutar consigo mesmo? Não é fácil a gente lutar consigo mesmo, porque as nossas verdades, né? Eu vivi aquilo. Então, por exemplo, cada ponto daquela história, hoje eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho porque eu vivi aquilo, entendeu? Não é uma ficção. Não é uma ficção. Não é uma ficção. Eu vivi aquilo, aquele momento, e hoje eu não, sabe? Eu sinto pena daquela menina, entende? Sinto pena, mas eu fico feliz porque ela se tornou. O livro acabou de sair, né? Você já teve alguns relatos de pessoas que leram e se identificaram? Nossa,
Sim. Tem algum especial assim que dá para você falar? Sim. Uma amiga mesmo, que ela falou assim, Rô do céu. Eu comecei a ler, comecei a chorar, eu fechei. Depois eu me reconstruí, daí fui lá voltar de novo. Por quê? Porque ela gosta muito de mim. E não tinha noção do que havia passado. Do que você tinha passado. Porque eu escondi. Os seus filhos, quando leram, né, o que eles falaram? Mãe? Não, o mais novo falou, eu sou louca. Mãe, para, mãe, já passou, já não sei o quê. Ele não conseguiu entender que é uma terapia, que eu precisei dessa terapia, que eu precisei escrever. Porque ele fica com medo de eu voltar novamente naquilo. Porque uma vez mesmo, eles meio falaram assim mal com a família, sabe? Algo que vocês fizeram, alguma coisa assim. E alguém chorou por isso. Daí eu falei para ele, eu falei, filho, olha, tal pessoa chorou. Ele falou assim, mãe, bem feito. Falei, como assim? Eu não estou reconhecendo. Ele falou, mãe, porque eles não sabem quantas vezes eu e meu irmão no quarto escuro choramos por ver você sofrendo. Entendeu, Júnior? E eu nunca imaginei isso. Foi bom ter você aqui. Espero trazer outras vezes com outros livros que não tenha tanta emoção assim. Vamos falar sobre matemática. Uau, esse pode, tranquilo. Obrigado, Rosângela, vou ler com muito carinho. Foi muito bom ter você aqui. Tudo de bom para você ter colocado a sua vida, ter compartilhado com a gente e que seu livro seja um sucesso, já está sendo um sucesso, né? Já, graças a Deus. Que seja uma nova escolha de brilhar, que seja uma nova luz. Amém. Obrigado. E você continue brilhando como você sempre brilhou. Realização: Associação Fazendo Arte.